Emocionante revelação. A avó descobre que noivou o mesmo homem que sua filha após 30 anos. Maria, uma avó de coração generoso e olhos brilhantes, sempre se dedicou à sua filha Ana e à netinha Clara. Seu lar, uma humilde casa no interior do Brasil, era um ninho de risadas e acolhimento, cercado por tradições que aqueciam a alma. Mas, em um dia ensolarado que começava como qualquer outro, tudo mudou. Ana entrou na sala com um brilho especial no olhar e uma notícia que deixaria Maria em estado de choque. Ela estava noivando de Felipe. O nome ecoou na mente de Maria como um trovão, fazendo seu coração acelerar. Felipe, o mesmo Felipe que havia roubado seu coração há 3 décadas, agora era o futuro marido de sua filha. Os dias seguintes foram um verdadeiro turbilhão emocional. Maria se sentia dividida entre a alegria pela felicidade da filha e as sombras de um amor perdido que nunca se apagaram por completo. Nos preparativos para o noivado, enquanto Helena ajudava a escolher o vestido ideal, as memórias de seu primeiro amor invadiam sua mente como fantasmas do passado. Era como se a vida estivesse brincando com ela, reescrevendo histórias já vividas. Maria gostaria de poder contar tudo a Ana, mas o medo de ferir sua filha e vê-la decepcionada paralisou. O peso do segredo a sufocava, como se estivesse carregando um fardo inimaginável. Enquanto isso, Clara, sempre curiosa, começou a questionar sua avó sobre o passado. Um dia, garimpando em um álbum antigo, encontrou uma fotografia de Maria ao lado de um jovem Felipe, com um sorriso apaixonado estampado no rosto. Vovó, quem é esse homem? A pergunta de Clara foi como um raio que atingiu Maria, que congelou. O calor da sala parecia aumentar enquanto Maria lutava para encontrar as palavras. Ela nunca imaginou que esse momento chegaria tão cedo, e muito menos que sua neta se tornaria a chave para o seu passado. No jantar do noivado, Maria se viu encurralada. O clima estava tenso, as conversas animadas contrastando com a tempestade em seu coração. Quando Clara, sem intenção, soltou a bomba. Mamãe, a vovó tinha um namorado que se chamava Felipe também. O silêncio que seguiu foi quase palpável. Maria sentiu sua respiração acelerar, seus nervos em frangalhos. Ana, confusa e perturbada, pediu explicações. Os olhares estavam fixos em Maria, exigindo respostas que estavam entaladas em sua garganta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com lágrimas nos olhos e coração em pedaços, Maria se viu em uma encruzilhada. Revelar ou não a verdade? As emoções fervilhavam enquanto Catarina e Ana aguardavam com expectativa. Maria respirou fundo, a pressão nas costas se intensificando, e, no instante em que as palavras estavam prestes a escapar de sua boca, ela hesitou. Como seria o futuro daquela família se a verdade saltasse para fora das sombras? A pergunta pairou no ar, fazendo seu coração disparar. O que viria a seguir? O silêncio cobrava a cada segundo enquanto os olhos de Ana se arregalavam, com um misto de expectativa e confusão. Maria sentiu que o tempo havia congelado. As paredes da sala pareciam se aproximar, como se quisessem sufocá-la. A verdade que a assombrava agora dançava em sua mente, clamando por liberdade. Ana, começou Maria, sua voz quase um sussurro. Mas as palavras não saíram. Por um momento, ela se viu transportada para aquele tempo distante, quando conheceu Felipe. O olhar apaixonado dele, os risos compartilhados, tudo parecia tão vivo. Mas agora, esse mesmo homem era o noivo de sua filha. Era um amor que nunca se apagou, mas que, por questões da vida, ficou para trás. Ana, percebendo o estado da mãe, insistiu. Mãe, o que aconteceu entre você e ele? Eu preciso entender. A inocência na voz da filha cortou Maria como uma faca. Como explicar um coração ferido sem destruir a felicidade da filha? Antes que pudesse formular uma resposta, Clara, percebendo a tensão, quebrou o silêncio com seu jeito despreocupado. Vovó, você deve ter alguma história divertida sobre o Felipe. Conta pra gente. A inocência da neta era um bálsamo, mas também um lembrete do peso que Maria carregava. Histórias, sim, muitas. Maria respondeu, tentando sorrir, mas a dor era palpável. O que era para ser um momento leve, agora se tornava uma armadilha emocional.
As lembranças de um amor juvenil misturavam-se com a realidade dolorosa do momento. Ana, ainda com o olhar fixo na mãe, começou a conectar os pontos. Mãe, você ficou com ele antes de se casar com papai, não é? O tom dela era de descoberta e, ao mesmo tempo, de uma sensação de traição. Maria sentiu seu coração se apertar. Não era apenas a própria história que estava em jogo, era a relação entre mães e filhas, o amor e a confiança. Foi uma fase da minha vida. Maria começou, mas logo percebeu que não havia mais espaço para eufemismos. Uma onda de coragem, talvez a última, a tomou por completo. Ana, eu amei o Felipe. Ele foi o primeiro amor da minha vida. Nós éramos jovens e sonhadores, mas a vida tomou outros rumos, e depois eu conheci seu pai. As palavras caíram sobre a mesa como pedras, cada uma pesando mais do que a anterior. Ana se sentou, perplexa. Clara, sem entender totalmente, apenas observava a troca de olhares intensos entre mãe e filha, a tensão crescendendo como um fio prestes a se romper. Mãe, você nunca me contou isso. A voz de Ana tremia, refletindo a confusão e a decepção. Por que você guardou o segredo? Maria se sentia desmoronar. Havia tantas razões, tantas camadas de sentimentos para explicar. A culpa era uma sombra negra que a acompanhava, e agora, diante da filha, era difícil manter as aparências. Eu não queria que você carregasse esse peso. Eu queria que você tivesse a sua história, seu amor sem sombras do passado. Eu pensei que era o melhor. O ambiente estava carregado. As palavras não ditas flutuavam, formando um espaço entre elas, vibrante de dor e amor escondido. Maria via a luta interna de Ana, as emoções em colapso. De repente, a campainha tocou. O som cortou a tensão do momento como um raio de luz atravessando as nuvens. O coração de Maria disparou. Quem poderia ser? A ideia de Felipe na porta trouxe um novo turbilhão. O que aconteceria se ele estivesse ali, inocente, aguardando um futuro que agora parecia tão frágil? Ana olhou para Maria, seus olhos implorando por uma resposta. O momento decisivo estava prestes a se desenrolar à sua frente. Maria se sentiu perdida, cercada por segredos e a verdade. E antes que pudesse decidir, um pensamento atravessou sua mente como um sopro angustiado. O passado já não era só dela, agora era de todos. O que aconteceria quando as revelações finalmente se encontrassem? A campainha soou novamente. Desta vez, o eco parecia mais forte, como se chamasse todos os segredos guardados a se manifestar. Maria hesitou, mas o olhar ansioso de Ana aumentou a pressão. Em um movimento automático, levantou-se e caminhou até a porta, seus pés pesados como se estivessem cobertos de cimento. Nunca em seus sonhos mais remotos imaginou que o destino poderia ser tão irônico, ou talvez cruel. Ao abrir a porta, Maria se deparou com Felipe. O coração dela disparou ao reconhecer o sorriso familiar que tanto a encantara na juventude. Ele estava ali, diante dela, mas não era um passado simples que os unia, mas um amor entrelaçado com a história que agora envolvia sua filha. O tempo parecia ter parado, a luz do sol banhava o rosto dele, realçando a mesma expressão que ela havia amado tanto, a segurança e o carinho. Oi, Maria. Estava na esquina e pensei em passar para ver como você e a Ana estavam. Ele iniciou, mas ao perceber o clima tenso, sua voz foi perdendo leveza. Maria olhou por cima do ombro e viu Ana parada ali, visivelmente em conflito entre a raiva e a tristeza. Felipe e Maria começou, mas as palavras se perderam. O que ela deveria dizer? Que seu coração sempre guardara um espaço para ele, mesmo que por tanto tempo estivesse escondido. Não parecia certo agora. Era como cobrir uma ferida com uma fina camada de band-aid, quando na verdade precisava de um tratamento completo. Ana se aproximou, sua voz firme. Mãe, você sabe que não pode simplesmente ignorar isso. A reprovação na voz da filha ecoava em seu peito. Felipe, percebendo a tensão, tentou intervir. Ana, eu não sabia, eu só. Cale-se. Ana se voltou para ele, a frustração escorrendo como se uma torneira estivesse aberta. Você não tem o direito de interromper. E, em seguida, olhou para Maria, lágrimas começando a se formar. Mãe, como você pode simplesmente deixar tudo isso acontecer? Maria não sabia o que responder. As perguntas pesadas estavam na sala como vultos indesejados, cada uma exigindo atenção. O que era certo? O que era melhor para Ana? Ela sempre desejara proteger a filha, mas agora, esse mesmo instinto parecia estar desmoronando. Eu não queria que você sofresse, Ana, Maria sussurrou, suas palavras cortando a tensão no ar,
mas não a dissolvendo. Eu estava tentando proteger nossa família. Proteger ou esconder a verdade? A voz de Ana tremia, a raiva dando lugar à dor. O que mais você me escondeu? O que mais eu não sei sobre você? O silêncio que se seguiu era pesado. Clara, que observava a cena ao fundo, começou a perceber a intensidade daquilo tudo. Com olhos arregalados, ela caminhou até a mãe e a avó. Vovó, o que está acontecendo? O Felipe é o noivo da minha mãe, não é? Felipe olhou para Clara, surpreso pelo pequeno ser que agora se tornava parte dessa trama. Ele se sentiu pequeno, impotente diante da confusão que envolvia aquelas mulheres que haviam amado e sofrido. Sim, querida. Mas isso é mais complicado do que parece, respondeu Maria, com a voz embargada. Complicado? Ana repetiu, se afastando um passo, como se a distância pudesse oferecer um pouco de clareza. Mãe, isso não é só complicado, isso é devastador. Como podemos seguir agora, sabendo disso? O olhar de Maria se perdeu no espaço, seu coração afundando no peso das consequências. Clara se agarrou à mão de Ana, buscando conforto em sua presença. Era um símbolo das gerações passadas em conflito com o presente. Felipe estava ali, uma sombra de um amor que uma vez parecia tão perfeito. Mas agora, o que fazer com esse amor? Maria percebeu que estava em um labirinto de sentimentos. E, em meio às suas reflexões, uma nova campainha tocou, como um gongo claro de alerta. O que essa nova chegada iria revelar? As saídas pareciam cada vez mais fechadas. Maria sentiu o coração acelerar novamente. A nova campainha soou como um chamado para a tempestade que se formava ali, à sua porta, e ela não tinha certeza se estava pronta para mais revelações. O que mais poderia acontecer depois de tudo o que já enfrentará? A vida parecia se desmoronar em uma exibição cruel de ironias. Você vai abrir? Ana perguntou, perplexa. A frustração em sua voz expunha a vulnerabilidade que Maria jamais quis revelar. Com um movimento hesitante, Maria se voltou e puxou a porta mais uma vez. O que ela viu a deixou paralisada. Uma mulher de cabelos grisalhos, elegantemente vestida, com uma expressão que misturava determinação e apreensão. Era Helena, uma amiga da família que Maria não via há anos, mas cujos ecos de amizade ressoavam na sua memória. Helena! Maria exclamou, a voz trêmula de surpresa. Clara, ainda agarrada à mão de Ana, observou a cena em silêncio, percebendo que um novo capítulo se desenrolava diante dela. Desculpe a intromissão, mas eu não pude evitar. Soube que vocês estavam aqui e precisava vir. Helena falou rapidamente, seu olhar fixo em cada um dos rostos à sua frente. Ana, sem entender a dimensão daquele encontro, lançou um olhar reprovador à mãe. Mãe, o que essa mulher tem a ver com tudo isso? Parece que há muitas coisas a serem discutidas, interrompeu Felipe, tentando tomar controle da situação, mas a avó de Ana foi mais rápido. Maria, precisamos falar sobre o que aconteceu. Sobre Felipe, ela disse, a intensidade em sua voz deixando claro que não havia como voltar atrás. O ambiente parecia encolher em torno delas, e cada batida do coração de Maria ressoava como um tambor, brutalmente insistente. Você sabe do que estamos falando? Maria perguntou, agora com a voz mais firme, enquanto seus olhos buscavam aquela amiga que já foi como uma irmã. Helena respirou fundo e assentiu lentamente. Sim, eu sei. A verdade finalmente veio à tona, e não é justo que suas vidas continuem sob esse peso. Ana cruzou os braços, desconfiada. Que peso! O que você está insinuando? É hora de revelar os segredos. Há algo que você não sabe, Ana. Um segredo que envolve seu pai também, a mulher começou, e cada palavra parecia perfurar a atmosfera carregada na sala. Os olhos de Maria se arregalaram. Ela jamais imaginara que Helena tivesse um papel na história que tanto tentará esconder. Um tumulto de emoções a invadiu, medo, raiva, mas, acima de tudo, uma estranha esperança de que talvez, apenas talvez, essa nova verdade pudesse enredar um caminho diferente nas vidas delas. Helena, não faça isso. Não agora, Maria implorou, sua voz quase um sussurro, mas Helena já não parecia disposta a recuar. Se não for agora, nunca será. O amor verdadeiro não sobrevive a segredos, ela respondeu, como se sua própria dor estivesse reverberando nas palavras. Ana, com os olhos marejados, olhou para Maria em busca de respostas. Mãe, o que mais você me escondeu? O que isso tem a ver com meu pai? Um silêncio sufocante caiu novamente. Maria sentia as paredes se fechando ao seu redor, como se todas as suas decisões erradas a aprisionassem em um lugar sem saída.
Maria começou, mas as palavras falharam. Como explicar que havia construído uma vida inteira em cima de mentiras, por medo de ferir sua filha? O peso das palavras não ditas era quase insuportável. Eu não consigo fazer isso. A verdade é dolorosa demais, ela conseguiu murmurar, enquanto seu coração apertava cada vez mais. Helena a interrompeu. Mas é a única coisa que pode libertá-las, Maria. O amor crescido nas sombras precisa ter sua chance de brilhar. As palavras de Helena ecoaram na mente de Maria. Seriam elas mesmo o caminho para a cura? Ou poderiam só alimentar ainda mais o sofrimento? E ao seu redor, Clara olhava com um semblante confuso, a inocência de uma criança devastada por um conjunto de verdades que nem mesmo ela entendia. A campainha, novamente, tocou. Mais uma vez, o som que podia trazer à tona segredos desconhecidos. Agora, Maria sabia que não havia mais como voltar atrás. De pé ali, segurando o peso de um passado e as promessas de um futuro incerto, ela sentiu a pressão de tomar a decisão mais importante de sua vida. Quem estaria à porta agora? E o que essa nova chegada significaria para todas elas? Essa nova revelação estava prestes a virar o jogo. A campainha soou uma vez mais, ressonando como se fosse um eco do passado, e Maria hesitou. A sala estava mergulhada em uma tensão palpável, carregada com o que ainda estava por vir. Ana parecia uma criança perdida, buscando explicações em meio às sombras do passado, enquanto Clara apertava a mão da mãe, absorvendo cada fragmento daquela atmosfera complicada. Maria trocou um olhar rápido com Helena e, num impulso quase automático, avançou em direção à porta. Para sua surpresa, do outro lado estava Rafael, um amigo de longa data, um homem que sempre teve um lugar especial em seu coração. Mas o que ele estaria fazendo ali agora? O semblante dele era sério, e uma nota de preocupação atravessava seus olhos. Maria, eu preciso falar com você, ele disse, sua voz baixa, quase sussurrando. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que Rafael queria? Ela mal tinha o tempo para processar a presença de Helena. Agora? Foi tudo o que conseguiu responder, sua expressão confusa refletindo a tempestade de sentimentos que a assombrava. Sim. É urgente. É sobre Felipe, ele insistiu, fazendo a referência sem rodeios, e mesmo assim, fazendo o coração de Maria disparar. Sem ter certeza se deveria deixá-lo entrar, Maria hesitou, mas não havia como ignorar a gravidade da situação. Ela abriu a porta completamente e gesticulou para que Rafael entrasse. Ana estava cada vez mais perdida, sem entender como aquele homem se encaixava na teia de mentiras e segredos que envolviam sua família. Você também sabe da verdade? Perguntou Ana, o medo tomando conta de sua voz. Rafael olhou de forma apreensiva para ela. Só sei que tem coisas que precisam ser ditas, Ana. A verdade pode ser fundamental para vocês. Eu não estou pronta para mais verdades. Maria disparou, o desespero transparecendo. Ela lutava contra a enxurrada de emoções que pareciam brotar a cada nova revelação. Helena interveio. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Não podemos evitar mais. O silêncio só aumenta a dor e a confusão. Maria, lutando contra isso, viu-se presa entre a necessidade de ouvir e o desejo de proteger as filhas. O que Rafael tinha a dizer poderia mudar tudo. Maria, quando nós éramos mais jovens, eu sabia que havia algo entre você e Felipe, Rafael começou, pairando na dor do que já se passou. Mas, o que ninguém sabia era como isso afetava a todos nós. Eu nunca pensei que um dia precisaria dividir isso com você. As palavras dele pareciam carregadas de um peso incomensurável. Um fardo que ele havia carregado silenciosamente durante todos esses anos. Você tinha que ter me contado isso antes, Maria murmurou, enquanto emoções se amontoavam em seu peito. A verdade, cada vez mais próxima, parecia uma lâmina afiada. O que Rafael não revelou? Quais segredos agora ressurgiam das cinzas do passado? Eu pensei que defender você e Felipe era a coisa certa. O que aconteceu entre vocês, as escolhas que cada um fez, as mentiras que contamos, elas foram pesadas demais, Rafael prosseguiu, sua voz embargada. O silêncio tomou conta novamente. Maria tinha a sensação de que o mundo girava ao seu redor, e cada morcel de informação a deixava mais confusa, mais distante de quem era. Os olhares de Ana e Clara perseguiam, fazendo-a se questionar se ela tinha tomado a escolha errada ao esconder de suas filhas o impiedoso labirinto de sua história. A vida é construída sobre segredos. E o que pode acontecer quando a verdade sai à luz?
Questionou Helena, como uma mera observadora, percebendo que estava no centro de um furacão emocional. Então, sem aviso, Maria sentiu a urgência de enfrentar tudo aquilo. Não poderia mais viver com sombras. Rafael, é hora de você contar tudo. De uma vez por todas. O que você sabe sobre Felipe? Não podemos continuar assim. E assim que ela falou, Maria percebeu que estava numa encruzilhada, prestes a mergulhar em águas profundas, onde cada resposta poderia torná-la mais forte ou destruir o que restava de seu mundo. O que mais havia escondido sobre Felipe? Ela se questionava se a resposta seria o alívio ou a catástrofe final. Rafael respirou fundo. O peso das palavras que estava prestes a pronunciar fazia seu coração acelerar. Ele olhou para Maria, notando a angustiada expectativa em seu olhar. A verdade sobre Felipe é mais complicada do que você imagina. Ele não era apenas um amigo, e sim alguém que carregava segredos que afetaram a vida de todos nós. Ana e Clara, com os olhos arregalados, observavam como se fossem crianças escutando uma história de terror. Maria sentiu um nó se formar na garganta. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ele teve um passado que ninguém sabe. Eu não podia contar na época, porque era algo muito sério. Felipe foi envolvido em coisas que mudaram sua vida, e a nossa, para sempre, Rafael disse, cada palavra saindo com dificuldade. Estamos prontos para ouvir. Vá em frente, Helena encorajou, quebrando o silêncio que começava a se tornar sufocante. Quando nós éramos jovens, Felipe teve um relacionamento com uma mulher que tinha uma história complicada. Triste e cheia de dor. Eu não podia contar para você, Maria. Eu achava que era proteger você do sofrimento. Rafael começou, a voz embargada. Quando você e Felipe se separarão, ele ficou desolado. Não só por sua partida, mas também porque ele estava tentando superar os fantasmas que o perseguiam. E esses fantasmas têm a ver com? Maria indagou, lutando contra a sensação de ansiedade que crescia dentro dela. Com uma traição. Ele teve um filho com essa mulher. Quando Felipe finalmente descobriu, já era tarde. Ele estava completamente perdido entre o amor que sentia por você e as responsabilidades que não tinha como ignorar, Rafael disse, cada palavra soando como uma martelada na parede da vida de Maria. Um silêncio ressoou na sala. As revelações de Rafael pareciam ecoar em todos os cantos, desmoronando a história que Maria sempre acreditou. Um filho, a ideia pairava no ar, tangível, desafiadora. Mas por que você nunca me contou isso? Você tinha que ter falado. Eu sei, e eu me arrependo. Eu pensei que era melhor manter você longe disso, mas agora eu vejo que só feriu você ainda mais, Rafael respondeu, sabendo que sua tentativa de proteção havia resultado em um vazio maior. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Ela pensou em tudo que viverá, todos os sorrisos e alegrias que compartilhara com Felipe, agora atingidos por uma sombra tão inescapável. O que mais você não me contou? O que mais Felipe me escondeu? Ele não estava apenas lutando contra seu passado, mas também com o próprio medo de se abrir, para você e para si mesmo, Rafael continuou. Felipe, o nome soava como uma melodia distante, agora marcada pela confusão. A emoção dentro de Maria se agrupou em um furacão de sentimentos que a deixava sem fôlego. O que isso significava para ela? Era um amor que poderia sobreviver a tão grandes segredos, ou já estava condenado a afundar em um mar de mentiras? E o que eu faço com isso agora? Maria perguntou, a voz quase um sussurro. As respostas que buscava pareciam se desvanecer em meio ao caos emocional. Helena moveu-se para mais perto, colocando a mão sobre o ombro de Maria. A única saída é enfrentar. Uma vez que você conhece a verdade, você precisa escolher como irá viver com ela. Não podemos mudar o que já aconteceu, mas podemos decidir como vamos avançar a partir daqui. Os olhares de Ana e Clara estavam fixos em Maria, como se sua decisão moldasse o futuro delas também. Eu não quero viver nessa incerteza. Preciso encontrar Felipe e entender tudo isso. Quero saber quem ele realmente é e o que eu represento na vida dele. O coração de Maria estava dilacerado entre amor, raiva e confusão, mas ela sabia que não havia como voltar atrás. Era chegada a hora de enfrentar seus medos, buscar as respostas e encarar o homem que uma vez foi tudo em sua vida. Contudo, uma pergunta ainda pairava no ar. O que mais Felipe poderia esconder? Essa ideia se enraizava em sua mente, e a ansiedade pelo que viria a seguir tornava a situação insuportável. As sombras do passado pareciam se aproximar, e Maria estava prestes a se encontrar cara a cara com muito mais do que apenas segredos.
Maria olhou fixamente pela janela, o céu escurecendo lentamente enquanto a intensidade da situação a envolvia como uma névoa. O coração pulsava forte em seu peito, suas mãos trêmulas. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, um turbilhão de emoções disputando espaço. A ideia de Felipe, envolto em mentiras e segredos, a deixava atordoada. Ela respirou fundo e decidiu que não podia mais ser refém desse passado. Eu preciso ir atrás dele, ela disse, quase para si mesma. A ideia de confrontar Felipe não era apenas um desejo de resposta, mas uma necessidade de se libertar de todas as incertezas. Eu vou procurá-lo e descobrir tudo isso de uma vez por todas. Ana e Clara trocaram olhares de apoio, e Helena deu um passo à frente, com o olhar firme. Se você está disposta, nós vamos junto. Sozinha, pode ser muito pesado. A oferta de suas amigas trouxe um conforto inesperado. Não era só sobre saber a verdade, era também sobre sentir que não estava sozinha nessa jornada. Enquanto o grupo se preparava, uma dúvida se instalou no coração de Maria. E se Felipe não quisesse vê-la? E se tudo piorasse? Essas perguntas começaram a assombrá-la, mas a determinação falava mais alto. Afinal, ela merecia entender seu lugar nessa história. Chegaram à casa de Felipe numa atmosfera tensa. O silêncio da noite parecia pesar como uma nuvem sobre elas. Maria hesitou um instante diante da porta, seu coração martelando como um tambor. O que ela faria se ele não estivesse preparado? E essa criança, quem seria? A irmã de Felipe tinha avisado que ele estava em um momento delicado, mas isso não poderia impedir que ela tentasse. A necessidade de esclarecer tudo a impulsionava. Ela respirou fundo e tocou a campainha. O eco do toque ressoou em seus ouvidos como um chamado para enfrentar seus medos. Uns segundos depois, a porta se abriu. Felipe estava ali, com a expressão surpresa e confusa. Os olhos dele, normalmente tão acolhedores, refletiam tristeza e confusão. Maria, ele exclamou. Precisamos conversar, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Os amigos se posicionaram atrás dela, uma rede de apoio silenciosa, mas poderosa. Felipe hesitou e olhou para o grupo a reconhecer a gravidade da situação. Agora. Sim, agora. É sobre o que você me escondeu. Sobre o seu filho. As palavras saíram de sua boca mais intensas do que poderia imaginar, como se acendessem uma faísca em um incêndio adormecido. O rosto de Felipe se transformou. A confusão deu lugar à angústia. Como você, ele começou, mas Maria o interrompeu. Rafael me contou. Você não pode continuar escondendo sua vida de mim. Felipe fechou os olhos por um momento, como se tentando encontrar a coragem para lidar com a tempestade que vinha. Eu não queria que você soubesse desse jeito, ela não queria escutar mais desculpas. Você precisa me contar tudo, Felipe. Eu não posso ser deixada no escuro. Por favor. A tensão na atmosfera era palpável. Os olhares de todos eram fixos em Felipe, que parecia lutar internamente com suas emoções. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Maria, ele balbuciou e Maria sentiu que ele estava prestes a entrar em um mergulho profundo em seu passado. O que mais ele não dissera? O que poderia vir à tona e como isso iria afetá-los? Maria sentiu o coração acelerar. A cada segundo que passava, as possibilidades de revelações ampliavam. Ela não sabia se estava preparada para tudo, mas já não havia como voltar atrás. A vida estava prestes a tomar um rumo que poderia ser decisivo para ambos. Mas era uma escolha, e aquela conversa estava apenas no começo. Que segredos ainda se escondem? A pergunta ficou suspensa entre eles, o peso do passado pronto para ser jogado à luz. Felipe respirou fundo, seu olhar desviado, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas em um emaranhado de lembranças. Maria sentiu o tempo se arrastar, a sala preenchida por um silêncio aflitivo, só interrompido pelo som distante de um carro passando na rua. Seu coração pulsava, e ela podia quase ouvir o eco de suas próprias dúvidas. Maria, eu não sei por onde começar, ele finalmente disse, a voz tão baixa que quase se perdeu no ar pesado da sala. No fundo, Maria percebeu que essas eram palavras que ele nunca imaginou que teria que dizer. Comece pelo começo, Felipe, ela pediu, a frustração se misturando à ansiedade. Por que você não me contou que tinha uma criança? Ele olhou para o chão, como se procurasse um buraco para se esconder. Eu achava que protegia você, e a mim mesmo, ele murmurou. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Eu não sabia como lidar com isso. Eu me sentia tão perdido, e eu pensei que havia deixado isso para trás.
E agora? Você realmente pensa que pode deixar isso para trás de novo? Maria sentiu a raiva subindo, mas, ao mesmo tempo, notou a vulnerabilidade dele. Você me deixou no escuro durante todo esse tempo. Eu confiei em você. O que mais você não me contou? A angústia nos olhos de Felipe parecia refletir sua própria dor. Ele finalmente olhou nos olhos dela, e Maria notou uma mistura de medo e arrependimento. A criança, ela se chama Lúcia. Eu não sei como você vai reagir. O nome atingiu Maria como um golpe. Lúcia. Um nome que poderia ser um lembrete de tudo o que ela havia perdido e, ao mesmo tempo, a promessa de algo novo. Uma chispa de empatia brotou dentro dela, mas ainda havia uma tempestade de perguntas. Quantos anos ela tem? O que aconteceu com a mãe dela? Maria questionou, sentindo a pressão subir em seu peito. Felipe hesitou, como se a verdade fosse uma carga pesada demais para carregar. A mãe dela, ela não está mais aqui. Morreu num acidente há 2 anos. Eu não sabia como contar isso a você. A Lúcia é tudo que me restou dela e, por isso, eu protegi essa parte da minha vida com todas as minhas forças. As lágrimas brotaram nos olhos de Maria. Como ele foi capaz de encarar aquilo? Felipe, você passou por isso sozinho? E a criança, você a deixou de fora da sua vida? A intensidade de seus sentimentos parecia uma onda, e ela se permitiu um momento de vulnerabilidade. Eu não sabia como eu não queria te envolver com isso, Felipe respondeu, a voz falhando. E agora, com você aqui, eu tenho medo de perder você também. A sensação de empatia que Maria havia sentido aumentou. Ela entendia o impulso de Felipe de proteger, mesmo que isso significasse ferir. Mas o grupo atrás dela também percebia a gravidade da situação. Ana passou a mão pelo cabelo nervosamente, enquanto Clara trocava olhares com Helena, que mantinha uma expressão de compreensão. Não se trata de perder ou ganhar, Felipe. É sobre ser honesto. Maria sentiu uma parte de si se quebrar, mas ela precisava manter a calma. Você tem que deixar a Lúcia entrar nessa história. Essa é a única forma de curar as feridas. Felipe assentiu lentamente, as palavras dela começando a penetrar seu coração. O silêncio entre eles foi carregado de entendimento, uma conexão que se formou na fragilidade da honestidade. Maria sabia que ainda havia muito nesse labirinto emocional a ser desvendado. Cada resposta que Felipe oferecia revelava uma nova camada em sua dor. Mas agora, havia esperança. E se você trouxesse Lúcia até nós? Para que possamos conhecer umas às outras e começar a entender tudo de novo, sugeriu Maria, com um fio de otimismo na voz. Felipe parecia ponderar a ideia, lutando contra seu próprio medo. Você realmente acha que seria uma boa ideia? Enquanto esperavam pela resposta, o coração de Maria batia com expectativa. O futuro ainda era incerto, mas o primeiro passo estava ali, ao alcance das mãos. E, com isso, vinha a promessa de uma nova vida juntos, como uma família. Mas, antes que a conversa pudesse avançar, o som de uma campainha ecoou novamente pela casa. Uma presença inesperada irrompeu no momento, e a tensão voltou a encher o ar. Quem poderia ser agora? No fundo, Maria já sabia que essa visita mudaria os rumos de tudo de novo. O som da campainha reverberou pela sala, intrusivo e cheio de promessas. Um frio na barriga subiu por Maria, como se um pressentimento a atingisse. O olhar de Felipe se desviou novamente, inseguro. Era como se o que estava prestes a acontecer pudesse reverter o pequeno progresso que haviam feito na conversa. Vou atender, disse Maria, tentando mascarar a tensão em sua voz. Com passos hesitantes, ela caminhou até a porta, sentindo o peso da expectativa dos outros no ar. Ao abrir a porta, Maria se deparou com uma figura que parecia estar saindo de um filme do passado. Uma mulher idosa, com cabelos brancos e um olhar profundo que fervilhava de emoções. Era Clara, a avó de Felipe, com um sorriso nervoso que não conseguia esconder. Oi, querida. Desculpe aparecer assim, de repente as palavras dela ficaram presas na garganta quando viu Felipe atrás de Maria, seu olhar revelando um misto de surpresa e apreensão. Clara! O que você está fazendo aqui? Felipe exclamou, avançando para a frente. A atmosfera já tensa da sala se tornou quase elétrica. Maria notou que o rosto de Clara palideceu, e um breve momento de reconhecimento passou entre os dois. Eu vim ver você e também pensar no que fazer sobre a Lúcia, Clara gaguejou. Mas a apreensão no olhar dela dizia que havia mais a ser dito. O que você sabe sobre a Lúcia? A voz de Felipe era firme, mas Maria conseguia sentir a vulnerabilidade disfarçada.
Havia algo mais nessa visita que ele ainda não compreendia. Clara hesitou e olhou para Maria antes de responder, como se estivesse pesando cada palavra. Eu soube do acidente que matou a mãe dela, mas o que eu não sabia era que a Lúcia ainda estava com você. E essa situação toda, bem, é mais complicada do que eu gostaria de admitir. Maria franziu a testa, ainda incerta sobre o que tudo aquilo significava. Você quer dizer que você conhecia a mãe da Lúcia? Sua voz tremia, e a emoção contida de repente parecia emergir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Sim, Clara disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu era amiga da mãe dela. E tudo isso esse tempo todo, pensei que você estava longe, Felipe. Pensei que tinha se afastado da família. O ar pesado entre eles se encheu de revelações não ditas. Felipe deu um passo para trás, seu semblante mais sombrio. O que você quer dizer com isso? Você sabia de tudo? Ele respirava mais rápido, a confusão se mesclando com a acusação. Não. Eu não sabia. Quando eu soube da morte, não estava certa nem de quem era Lúcia. Clara respondeu, agitada, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas já era tarde demais para agir. Eu estava muito focada em mim mesma e nas minhas brigas com seu pai, e acabei me afastando. Agora, a Lúcia, isso nos afeta a todos. O impacto das palavras de Clara deixou quase todos sem fala. Maria sentiu que um novo peso caía sobre seus ombros. A situação não era apenas entre ela e Felipe, mas entre gerações, entre famílias apaixonadas e machucadas. Felipe passou a mão pelo cabelo, a expressão de alguém que acabará de enfrentar um furacão emocional. Nós precisamos fazer algo, não podemos deixar isso assim, Felipe. Espera, Maria disse, sua voz firme agora. Precisamos pensar com calma. Um passo de cada vez. Mas no fundo, seu coração pulava entre a necessidade de resolver tudo e o medo do que mais poderia aparecer nesse emaranhado de verdades. O olhar de Clara, agora cheio de incerteza e medo do futuro, foi de encontro ao de Felipe. O silêncio na sala voltou a se tornar ensurdecedor. Tudo estava mudando de novo. Maria sabia que, assim como as tempestades, aquelas revelações não trariam apenas dor. Havia uma possibilidade de reconstruir, de criar algo novo a partir do caos. Mas o que aconteceria com Lúcia agora? Seria possível construir uma família do que foi desfeito? Ela respirou fundo, certa de que mais desafios estavam por vir, enquanto todos aguardavam o próximo movimento. O peso das escolhas pairava no ar, como um espectro esperando para ser enfrentado. A tensão na sala parecia palpável, como um fio prestes a se romper, enquanto Maria, Felipe e Clara se encaravam, cada um carregando seu próprio fardo emocional. Maria sentia um turbilhão de sentimentos. A revelação de que Clara, uma mulher tão próxima a Felipe, tinha conexão direta com a vida da pequena Lúcia, só intensificava a necessidade de encontrar a verdade. Precisamos conversar sobre a Lúcia, Maria disse, sua voz firme, mas repleta de emoção. Clara acenou com a cabeça, seus olhos refletindo uma mistura de culpa e esperança. Era hora de unir forças. Talvez devêssemos nos sentar, sugeriu Felipe, gesticulando para a sala de jantar. Todos aceitaram, e enquanto se dirigiam para a mesa, o clima carregado ainda parecia pairar sobre eles, quase como uma tempestade estourando a qualquer momento. Sentaram-se, e Maria tomou a dianteira. Se Lúcia é uma parte importante da vida de vocês, precisamos discutir como vamos lidar com isso. Através da verdade, podemos começar a criar um novo laço. Mas todos precisamos estar dispostos a nos abrir. Felipe olhou para Clara, que ainda parecia expectante. Falar sobre a Lúcia é fundamental, mas também precisamos esclarecer tudo o que aconteceu antes. O que você escondeu de mim, Clara? A única coisa que eu tenho certeza é que errei ao não estar presente. Quando a mãe da Lúcia faleceu, eu estava tão absorta na minha vida que não percebi o quanto a situação era grave. Nunca imaginei que Felipe estivesse tão afetado, Clara respondeu, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu deveria ter feito mais. Maria sentiu um calor crescendo em seu coração ao escutar a sinceridade de Clara. Ela não estava sozinha em sua dor. Não podemos mudar o passado, mas podemos nos comprometer com o futuro da Lúcia. Ela precisa de uma família, e se estivermos juntos, talvez possamos dar a ela a vida e o amor que merece. Felipe assentiu, seus olhos se detendo em Maria. Eu não quero que a Lúcia cresça sem saber da família que a ama. Precisamos encontrá-la. Vocês vão me ajudar a trazê-la para casa? Acho que é hora de você assumir a responsabilidade que possui em sua vida, Felipe, Maria afirmou, agora com decisão. E isso inclui dar à Lúcia o espaço dela.
Se for a sua chance de ser um pai melhor, você precisa aproveitar. Clara olhou de Felipe para Maria, os sentimentos de responsabilidade se refletindo em seus olhos. Então, estamos juntos nessa? Ela perguntou, quase receosa. Com certeza, Felipe disse, determinando. Não posso correr o risco de mais uma tragédia me afastar da minha filha. Maria sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Aquela conversa, por mais difícil que fosse, era o caminho. A luz que começava a entrar pela janela parecia simbolizar uma nova fase, uma esperança renovada. Mas antes de encontrarmos Lúcia, precisamos esclarecer o que realmente significa ser uma família. Afinal, não podemos deixar o passado voltar a assombrar nossos laços, Maria colocou. E assim o diálogo fluiu, cada um trazendo à tona suas vulnerabilidades, dores e esperanças. O passado era uma carga pesada, mas todos pareciam cientes de que a verdade poderia criar uma ponte para um futuro mais iluminado. Horas depois, a conversa havia mudado de tom. Risos e abraços começaram a surgir, evidenciando que a união familiar poderia, de fato, dar certo. Precisamos nos preparar para essa nova jornada, então vamos planejar como encontraremos a Lúcia, Clara disse com um sorriso enfático. Felipe, agora cheio de responsabilidade, tomou a mão de Maria. Eu sinto que, juntos, seremos mais fortes. O amor que temos por nossas famílias trará essa menina até nós. E, assim, ele começou a traçar estratégias, compartilhando ideias sobre como poderia descobrir mais sobre a vida de Lúcia. Maria observava com um misto de amor e esperança renovada. Ela se reergueria e enfrentaria o que viesse, pois sabia que agora tinha ao seu lado aqueles que realmente se importavam. Enquanto o sol se punha no horizonte, refletindo um alaranjado caloroso, ela soube que tudo o que passaram juntos os fortaleceu, os segredos, as mágoas, e acima de tudo, o desejo de reconstruir laços que agora estavam irremediavelmente ligados pelo amor. A jornada ainda estava apenas começando. As revelações os uniram de uma forma única, e o futuro parecia mais claro. Juntos, eles iriam buscar a verdade e criar um lar repleto de amor e compaixão para Lúcia. E assim, com corações mais leves e firmes, Maria se sentiu em paz, sabendo que o verdadeiro amor poderia sobreviver a qualquer tempestade que surgisse. Agora, aqui vem a parte mais importante para você. Se você se emocionou com essa história incrível, inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder os próximos vídeos recheados de histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo, porque o seu apoio é fundamental para continuarmos a trazer conteúdo poderoso como esse. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão impactante. Quero ouvir o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história tocante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para se juntar a nós nessa jornada. Você é parte essencial dessa comunidade.